Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa, live das quintas. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha de casa. Aquela cerveja única que você vai encontrar em lugar nenhum do mundo. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e hoje a gente vai conversar sobre os erros que o cervejeiro iniciante pode ter, né? Os erros que ele pode fazer na hora de fazer a sua cerveja e como evitá-los, tá certo? Então vamos lá. O papo de hoje sobre fazer cerveja caseira vai ser baseado na minha experiência, certo? De fazer cerveja na cozinha de casa, tá? Eu faço cerveja, eu comecei em 2014, final de 2014, tomei a minha primeira cerveja em 2015 e aí eu fiz cerveja seguidamente por 4 anos até 2018 e aí eu dei uma pausa porque nasceu meu segundo filho, mudei de apartamento e aí tem uma questão de você, as ligações que você está acostumado com o seu local, tudo, e aí eu voltei a fazer cerveja no início do ano passado, né? E estou até hoje, estou até aqui fazendo, inclusive trouxe aqui produto de uma, não vou abrir agora porque ela ainda está carbonatando, mas isso aqui é o produto de uma uma Bock, isso é uma Dunkels Bock. Eu até dei um branco agora porque eu tenho outra que está lá na geladeira que já está dando para tomar, que eu já estou finalizando o lote dela, que é uma Belgian Pale Ale, tá? Mas vamos lá. Vamos falar dos erros que o cervejeiro iniciante ele provavelmente vai cometer, certo? Porque por vários motivos eu vou chegar lá, tá? Primeira coisa, não se planejar. Por quê? Como é que se planeja, tá? Primeiro, você vai fazer cerveja na cozinha da sua casa, tá? Você vai passar ali um tempo, você vai passar ali mais ou menos 5 a 6 horas fazendo a sua cerveja, tá? Isso é na etapa inicial, né? No dia da abraçagem, né? A cerveja, eu divido em 5 passos, certo? Mas o dia do trabalho, a gente faz ali 3 passos e inicia o 4º passo. Aí depois tem a fermentação, depois a carbonatação, certo? Que são trabalhos mais simples. Mas o dia de você fazer a cerveja é o dia mais pesado de trabalho, certo? Então, se você não se planeja para fazer essa abraçagem, você vai terminar se estressando mais e vai deixar de ser um hobby e vai deixar de ser uma coisa prazerosa, tá? Como é que você se planeja? Eu me planejo primeiro combinando com a minha família. Combinado não sai caro, tá? Primeiro você pensa, eu vou fazer tal dia, primeiro vejo qual é o dia melhor. Para mim, você que está começando agora, eu vou dar o meu exemplo, certo? Eu faço cerveja quando no outro dia eu não trabalho, tá bom? Eu faço cerveja normalmente à noite, de uma sexta-feira, por exemplo. Começando às 6 da noite, mais ou menos, e vai até meia-noite, mas ali é uma sexta-feira, tá tranquilo, né? E ali é um momento de relaxar, é um momento que eu vou estar tomando outra cerveja, eu vou estar com um amigo, eu vou estar escutando uma música e fazendo cerveja. É um momento de descontração. Se é um momento de descontração, eu não quero me estressar muito. Eu quero me estressar no limite do trabalho, né? Aquele estresse bom, aquele estresse aquele desafio que você está ali fazendo a sua cerveja, tá? Então, primeiro, você combina com a sua família, porque você vai estar interditando a sua cozinha, né? A sua cozinha, ela não vai poder ser utilizada mais por muita coisa. Você vai poder... Como é que eu faço aqui? Começo às 6, certo? Aí eu tenho 2 filhos, vai ter o jantar dos meninos, vai ter, beleza. Dá para fazer um sanduíche, alguma coisa assim. Eu só não vou estar no jantar dando o jantar, certo? Então é bom que você converse antecipadamente, certo?
E aí você pode usar uma boca de fogão, uma coisa ou outra. Em alguns momentos vai dar para fazer, você utiliza o momento para lavar os pratos, tudo, mas assim, é uma coisa muito restrita. Então, combine o dia antecipadamente para não chegar, vou fazer cerveja hoje, você vai se estressar com a sua família, com a sua esposa, tá? Estou falando isso, pode ser até uma coisa assim besta, que você, não, vou fazer quando eu quiser, mas é importante você trazer um hobby que você vai tomar tempo na sua casa, é importante que ele seja planejado, tá? Outro planejamento, né? Ainda estamos no primeiro erro que o cervejeiro iniciante pode cometer. Outra coisa de planejamento esteja com o seu material, com o seu equipamento testado e limpo, certo? Panelas, elas não podem estar vazando, certo? Teste, mesmo que você já tenha usado ela 10, 15, 20 vezes. Teste para ver se está vazando antes, tá certo? Balde fermentador, veja se está vazando pela torneira, tá? Veja se o seu termômetro alimentício está com a pilha, se está funcionando, se a sua balança está funcionando, certo? Veja se todos os seus equipamentos estão lá, porque você vai precisar de usar todos ali da sua lista, certo? Então teste tudo, tá? Outra coisa, tenha em mãos o seu passo a passo, tá? Colado ali na sua parede, o que você vai fazer naquele dia, tudo que você vai fazer, botar o malte numa determinada quantidade de água, numa determinada temperatura, e mexer e deixar 65 graus e não sei o que, tudo anotadinho. Você precisa ter essa listinha feita, certo? E colado na parede na hora de fazer, tá bom? Então, é assim que se planeja. Combina, deixa tudo limpo, testa equipamento. A receita já tem que estar pronta, né? Você já vai estar com a sua receita pronta. Então você escolhe antes, escolhe... é uma etapa que é uma delícia de fazer, inclusive. Vou até mostrar aqui para vocês um pouquinho como eu escolho a cerveja que eu vou fazer. Eu pego esse livro aqui, ó, e ele mostra, por exemplo, abri aqui numa London Bitter, né? E aqui eu vou pegando ideias de receitas, certo? Para fazer. E aqui tem umas até que ele mostra uma imagem. Então, Russian Imperial Stout, eu já fiz essa Russian Imperial Stout, ficou maravilhosa. Você vai aqui, porque cerveja tem muito... deixa eu mostrar aqui. É o cerveja feita em casa, certo? Da Publifolha, tá? Cerveja ele tem mais de 150 estilos. Então, na hora de você fazer, você precisa passar um tempo pensando qual é a cerveja que você vai fazer, né? Geralmente eu não faço uma light lager, uma lager, uma cerveja que seja fácil de você encontrar, né? De você encontrar facilmente no supermercado, porque para mim não faz sentido. Para mim, cerveja artesanal é uma cerveja diferenciada, é uma cerveja de sabor diferenciado da que a gente está acostumado. Eu faço cerveja assim, eu só gosto de ter experiências sensoriais com cervejas diferenciadas, certo? Então você, voltando ao planejamento, né? Escolhe a receita, compra a sua receita e combina com a família, tudo, faz a limpeza que eu falei, tudo, se planeja para o dia, tá? É importante você se planejar para, no final, o início, quando você vai fazer cerveja pela primeira vez, você vai ficar um pouco perdido. Isso é natural, porque tem muitos passos. Quanto mais planejado você tiver, mais divertido vai ser e mais você vai evoluir mais rápido. Beleza? Segundo erro que o cervejeiro iniciante pode cometer, tá? Vamos agora para uma parte mais técnica, tá? Negligenciar controle de temperatura, certo? Por quê? Porque a gente precisa controlar a temperatura em várias etapas da nossa cerveja, tá? Nossa fabricação da cerveja. Por exemplo, na abraçagem eu preciso manter essa temperatura
vias de regra, 65 graus, certo? Normalmente. Vai depender da receita. Tem receitas que a gente tem que manter a 42, depois a 52, depois a 62, depois a 68 e depois a 78, certo? 20 minutos em cada, mais ou menos. Então, esse controle de temperatura, ele é extremamente importante para o resultado final da sua cerveja, certo? É extremamente importante para que a sua cerveja ela chegue no resultado que você quis quando você foi fazer a sua cerveja. Quando você pensou na sua cerveja, você pensou no sabor. Então, a temperatura, o controle de temperatura em todo momento que é necessário controlar a temperatura tem que ser feita com bastante cuidado para não alterar o sabor da sua cerveja e até para não estragar a sua cerveja. Então, controle de temperatura nas diversas etapas. Vamos lá. Você vai precisar controlar a temperatura na abraçagem, você vai precisar controlar a temperatura no resfriamento do mosto, certo? Se você não souber para onde você está resfriando, qual a temperatura que você está resfriando esse mosto, você pode matar suas leveduras. E cerveja sem levedura não é cerveja, certo? A cerveja só é cerveja quando ela tem álcool e gás, ou seja, o trabalho da levedura. Então você precisa controlar essa temperatura, tá? Para você ter cerveja. Onde você precisa controlar a temperatura, de novo, na fermentação. A cerveja, depois do mosto pronto, depois que a gente colocou ali o malte na água, que a gente extraiu tudo que a gente queria do malte, que o amido foi transformado em açúcar, para depois passar pela fervura e a gente coloca o lúpulo, né? E aí a gente preparou aquele líquido todo que ainda está doce, a gente vai colocar levedura para trabalhar, a gente vai colocar levedura nesse líquido para ele transformar em açúcar e em gás, certo? A gente precisa colocar esse líquido numa temperatura específica. Para essa cerveja aqui, para essa lager aqui, para essa Bock, né? Para essa Dunkers Bock, ele ficou por 14 dias a 16 graus, certo? 16 graus. Como é que eu controlo isso? Eu tenho um mini freezer aqui em casa, certo? Que tem um controlador de temperatura, que ele liga e desliga a temperatura, certo? Liga e desliga para que a temperatura ela fique ali aos 16 graus. É assim que funciona. Ele é programado para, vamos supor, para desligar quando chegar a 16 graus, certo? E a desligar quando chegar a 15.9 e a ligar quando chegar a 16. Quando chega a 15.9, ele liga. Aí ele chega em 16, ele desliga. Aliás, ele desliga. Quando ele chega em 16, ele liga. Começa a esfriar. Começa a baixar. Baixou 0,1 grau, ele desliga. Aí ele abaixa um pouquinho e sobe. Quando ele chegar em 16, ele liga. Aí ele sobe um pouquinho e começa a esfriar de novo. Então, esse controle ele precisa ser feito, certo? Na etapa da fermentação, e aí depois, quando você quer fazer cold crash, aí vai para 0 grau, você vai controlando essa temperatura para atingir o sabor que você quer da sua cerveja. Tá certo? Um erro crasso que assim o cervejeiro iniciante ele perde muito a cerveja na falta de cuidado com a sanitização. É o seguinte: depois que você faz o mosto, tá? Depois que você prepara tudo, depois que você extrai do malte que você quer, depois que você extrai do lúpulo que você quer, aquele líquido ali foi depois passado por uma fervura, certo? E aí essa fervura ela esterilizou o mosto. E agora esse mosto está vulnerável. Qualquer micro-organismo pode ir contaminar o mosto. É verdade que quando a gente bota a levedura, ela também protege, porque é ela que vai consumir o que está naquele líquido e ela não dá vez para outros micro-organismos, certo? Ela não dá muita vez, não. A levedura, ela toma conta do pedaço. Mas tem um momento entre a fervura e a transferência, aliás, a fervura e a fermentação, que eu preciso baixar essa temperatura,
de 100 graus, estava na fervura, para mais ou menos 24 graus ou 20 graus, dependendo da levedura que eu vou usar, né, rapidamente, para aquele mosto não ficar exposto, para aquele mosto não ficar desprotegido, certo? Então eu preciso baixar rapidamente, e aí tudo que for tocar nesse mosto, ele precisa estar sanitizado, ele precisa estar, além de limpo com água e sabão, ele precisa estar sanitizado, que nada mais é do que você passar. Lembra na pandemia que a gente passava álcool em gel, álcool 70 na mão? Pronto, você precisa sanitizar dessa forma, para ficar limpo dessa forma, que pode ser com o próprio álcool em gel, ou com álcool 70 em líquido, ou com iodofor, né, que é iodo, ou com o PAC 200, que é o ácido paracético, certo? Então você precisa, tudo que for tocar no líquido a partir de agora, precisa ser sanitizado para você não estragar sua cerveja, não contaminar sua cerveja, certo? E aí perder todo aquele trabalho que você fez. Como é que você faz isso? Eu uso álcool 70 bastante. Então, antes do líquido ir para o balde fermentador, o balde fermentador ele já passou pelo banho de álcool 70, eu borrifo álcool 70 nele. O bom do álcool 70 é que ele é volátil, ele seca rapidamente, tá? Se ele não secar 100%, também não vai ter problema, certo? Mas antes de botar o mosto, eu sanitizo o meu balde fermentador, beleza? Sanitizo o balde fermentador com álcool 70 ou com PAC 200, mas ultimamente é álcool 70 que eu tenho usado, certo? Deixo ele secar, de cabeça para baixo, tirar o grosso do álcool, certo? Se ficar um pouquinho não tem problema, e aí boto o líquido lá, o mosto lá e vai para a fermentação, tá? Aí é o momento que eu vou esperar fermentar, monitorar tudo, certo? Monitorar temperatura, monitorar densidade do mosto, né? Porque a fermentação ela termina quando a densidade para de alterar, né? Então eu vou controlar tudo ali, e depois disso tudo, se eu quiser fazer cold crash eu faço. Depois disso tudo eu vou engarrafar para fazer a carbonatação, né? Que nada mais é do que o líquido agora vai ter o gás dele, certo? Quando eu vou fazer a carbonatação, eu preciso colocar o líquido dentro dessas garrafas, que eu reutilizo, certo? Eu reutilizo essas garrafas. Para isso, elas têm que estar limpas e sanitizadas, tá? Como é que eu faço? Primeiro, lavar com água e sabão, depois botar água 70 e cabeça para baixo para secar. Mesma coisa do balde, tá? Tudo que for tocar no líquido tem que estar sanitizado. Vai tocar no líquido aqui, na garrafa, sanitiza. Vai tocar na tampa, sanitiza a tampa. Beleza? Vai tocar no tubo extrator do balde para a garrafa, sanitiza esse tubo extrator. Tá certo? Outro erro que o cervejeiro caseiro pode cometer, mas não é um erro tão complicado se você errar, tá? Por exemplo, monitorar a densidade do mosto. A fermentação, é bem verdade que ela só termina quando a densidade do mosto ela para de diminuir. Porque o que é que acontece? A gente faz um líquido, a gente trabalha a gente extrai o amido do malte, que é transformado em açúcar na abraçagem, certo? De acordo com a nossa receita. E aí, aquele líquido ali, ele vai ser colocado para a levedura comer esse açúcar e transformar em álcool em gás. O açúcar, ele é mais denso do que o álcool. A levedura, eu quero que ela coma todo o açúcar. Como é que eu sei que não tem mais açúcar ali? Quando a levedura não está comendo mais nada. Ou seja, quando a densidade, ela termina de diminuir, certo? A densidade está tal, está uma densidade lá, X, e ela tem que chegar na densidade Y. Se eu não tiver equipamento para medir essa densidade, eu simplesmente espero, certo? Porque uma fermentação, se todos os passos tiverem sido todos bem feitos anteriormente, ela vai durar, de uma ale vai durar ali 7 dias, e de uma lager 14 dias, certo? Aí você, só por desencargo de consciência, você pode deixar 7, 8, 9 dias, certo? Se você não tem como medir essa densidade.
E aqui também você deixa 14, 15, 16, 17 e 18 dias, certo? Só por desencargo de consciência. Mas, se você quer ter a certeza da densidade que a sua cerveja foi, para você saber o teu alcoólico dela, por exemplo, você mede e você mede essa densidade na fermentação. Tá certo? Vamos lá. Um erro que o cervejeiro iniciante ele vai cometer é a afobação, certo? É a afobação. Tipo, o cervejeiro ele vai querer fazer tudo, ele vai querer ter a cerveja dele logo. Então, tudo isso que eu estou falando é para ser levado a sério, porque no final das contas vai ser muito melhor para o cervejeiro caseiro. É você, claro, você quer provar sua cerveja, mas curta o processo, certo? Curta o momento de você escolher a sua receita, certo? Curta o momento de você estar fazendo ali com seus amigos. Curta o momento de você acertar todos os passos. E curta o momento de você ver que acertou todos os passos, ver que você fez todos os passos, porque são muitos passos e você pode errar os passos. Então, se você não tiver um GPS, se você não seguir, se você não estiver preocupado, se você achar que é simplesmente jogar o malte na água quente e esperar, e aí extrair ali, depois eu fervo, boto o lúpulo, boto para fermentar e acabou se eu tenho minha cerveja. Se você não estiver atento a todos os milímetros, todos os detalhes de todas essas etapas, você pode perder a sua cerveja e você pode ter um resultado ruim da sua cerveja, certo? É lógico que a primeira cerveja você vai estar afobado, você vai estar ansioso, você vai estar ansioso para saber se deu certo, certo? Você vai... isso é normal, tá? A dica comece com uma receita simples. Comece com a ale, comece com a IPA. Pronto, IPA é uma cerveja que o cervejeiro caseiro normalmente gosta. É uma cerveja que é relativamente fácil de ser feita, né? Não é uma das cervejas mais complicadas, né? Se bem que você faz uma, você consegue fazer várias outras, né? O processo é muito parecido de quase todos os estilos, certo? Se você está fazendo no método All Grain. Então, escolhe uma IPA, né? Prova uma IPA que você gostou. E aí você vai descobrir qual é o lúpulo daquela IPA. E aí você vai fazer aquela IPA. Você vai fazer a sua receita. Você escolhe a sua receita e faz a cerveja que você realmente quer, né? E aí você se diverte no processo fazendo uma receita. Eu, quando fui fazer minhas cervejas, eu acho que as minhas 10 primeiras cervejas foram IPAs. Né? Acho que as 10 primeiras foram IPAs. Depois eu fui mudando, fiz uma boca agora, né? Fiz uma cerveja de trigo, eu fiz uma Coffee Stout, ficou maravilhosa. Eu fiz uma Kölsch, eu fiz uma Weissbier, eu já falei, né? Eu fiz uma Belgian Pale Ale, né? Eu fui passeando pelos estilos, né? Como eu passeio até hoje, né? Então, eu iniciei com a IPA porque eu me apaixonei pelo sabor do lúpulo, certo? E aí eu queria testar lúpulo. E eu queria ter o resultado da cerveja. No final das contas, eu quero ter o resultado do processo. Eu quero ter o resultado daquilo que eu fiz, né? E eu sempre quero também fazer uma coisa diferente, certo? Então, comece com calma, porque o resultado é extraordinário. O resultado é surpreendente. Você vai tomar cervejas que você nunca tomou na sua vida, certo? Mais de 150 estilos que você pode ter na palma da sua mão, certo? Então, vá com calma, porque a pressa é inimiga da perfeição. E outra coisa, quanto mais você fizer, melhor vai ficar. Quanto mais você fizer cerveja na sua vida, mais você vai ficar bom no negócio, certo? Mais praticar. Pratica, certo? Pratica e você vai fazendo. Primeiro faz, não deixa de fazer, tá? Mesmo sabendo pouco, pega um passo a passo, é uma receita, é você cozinhar. Pega um passo a passo e faz. Pega um passo a passo e faz. E vai. A sua primeira cerveja, vai sair ótima.
eu lhe garanto que a primeira cerveja vai sair ótima. Você, seguindo passo a passo, você tendo esses cuidados que eu estou falando, cuidado com temperatura, cuidado com limpeza, sendo calmo na hora de fazer, sem afobação, né? Você se organizando, se planejando, você, com certeza, a sua primeira cerveja vai ser uma cerveja surpreendente. Você pode ter certeza disso. E com o passar do tempo, você vai ver que ela vai ficando mais fácil, ou seja, vai ficando mais prazeroso de fazer. E você vai descobrindo ajustes finos que você vai fazer para melhorar o sabor da sua cerveja. E já vai estar bom, mas você vai começar a melhorar, você vai começar a ser craque naquilo, certo? Então, comece agora, é melhor feito do que perfeito, certo? Mas a prática leva à perfeição. Se a perfeição não existe, a prática leva à quase perfeição, certo? E você não precisa ser craque em levedura, você não precisa ser craque em lúpulo, você não precisa ser craque em malte ou craque em água, que são os quatro ingredientes essenciais da cerveja. Você precisa usar eles numa receita e aos poucos você vai ficando craque em cada um, né? Primeiro você usa um malte base lá para fazer um malte pilsen e depois você vai descobrindo o sabor dos maltes com o passar do tempo. Primeiro você usa aquele lúpulo Cascade, por exemplo, que é bem famoso. Depois você vai misturando os lúpulos, depois você vai vendo qual é o melhor para amargor e você vai crescendo nisso aí. Primeiro você usa a água que você bebe em casa, depois você vai sabendo tratar essa água para melhorar o sabor da sua cerveja, certo? Então, faça, né? Primeiro faça e depois você vai melhorando, tá certo? Então, gente, basicamente, fazer cerveja em casa é um hobby maravilhoso, certo? Você tem um resultado surpreendente, você vai desestressar com esse hobby, né? Porque você vai, sua cabeça vai começar a pensar em outras coisas, sua cabeça vai começar a pensar, a se preparar para um desafio diferente. E desafios diferentes abrem a nossa mente, né? E é um escape também, né? Todo mundo é muito estressado com o trabalho e tudo, então você fazer uma cerveja, você vai desestressar do seu trabalho, você vai melhorar inclusive o seu você vai melhorar o seu rendimento no seu trabalho, porque você vai estar mais fresco, você vai estar com a sua cabeça mais aberta para novos desafios, né? Então, para que esse hobby seja prazeroso, é bom você errar menos, e para errar menos, siga todas essas dicas que eu trouxe aqui, certo? Para ter esse resultado aqui, que é fazer a sua própria cerveja, tá bom? Na cozinha de casa. Ok? Essa foi a live das quintas, certo? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar. Lembrando, semana que vem a gente vai ter live de segunda a sexta. Na outra semana, de segunda a sexta também, que é o aquecimento para a jornada, para a Maratona Sua Cerveja em Casa, que vai acontecer no início de setembro, tá? Para isso, eu vou aquecer com vários conteúdos. Vai ter conteúdo técnico, vai ter conteúdo mais simples, vai ter dicas, vai ter perguntas e respostas. Então essas 2 semanas, semana que vem e a outra, vai ser bem intensa, preparando para esse evento que vai ser a Maratona Sua Cerveja em Casa. Tá certo? Então, muito obrigado para quem ficou até aqui, tá? Espero que vocês tenham aprendido com esses erros, certo? Importantíssimos você seguir todas essas dicas que eu dei aqui, que são dicas, não são dicas técnicas, mas são dicas da experiência que eu tive fazendo cerveja para me divertir o máximo possível. São dicas que eu utilizo para que o resultado seja bom e a satisfação seja boa também. Beleza? Espero vocês segunda que vem, tá? Para mais uma live e a gente vai começar 2 semanas de assunto de só cerveja para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha de casa. Beleza? Valeu,
Obrigado. Lembrando que o vídeo vai estar gravado, tá? Ele vai para o Instagram agora, né? Nesse momento. Eu vou finalizar a live aqui e ele vai nesse momento, desde o início, para o Instagram. Só quem não assistiu, assiste agora. Beleza? Obrigado e até a próxima live.